Olá, seja bem-vindo ao 8º episódio da Tal de Contabilidade. Eu sou a Thaline. Olá, seja bem-vindo. Eu sou Paulo Henrique e hoje nossa convidada mais que especial, além de ser, claro, minha irmã e pessoa que eu amo muito, é contadora e pós-graduada em Direito Tributário pela FGV. Seja bem-vindo, Paola. Olá, pessoal, prazer. Espero agregar aí um pouquinho de conhecimento tributário para vocês, para facilitar aí no dia a dia. É isso mesmo. Hoje queremos ajudar você, empresário, a ter uma noção tributária. A gente quer simplificar ao máximo os impostos que hoje as empresas são obrigadas a pagar sobre uma emissão de nota fiscal de compra, de venda. E a Paola veio como convidada para simplificar esse assunto para você. Então, Paola, fala um pouquinho para a gente por que essa diferença de regime de tributação de MEI, de Simples Nacional, conta um pouco da historinha para a gente. Tá. Bom, essa história ela é muito recente, né? Se a gente for buscar aí 20 anos atrás, nem existia Simples Nacional, nem existia MEI, né? Porque regime de tributação, ele vem para pegar os impostos e encaixar em cada tributação. Então, o MEI, o Simples Nacional, ele surgiu muito recentemente, porque o governo começou a olhar e quem tinha empresa, né? Quem era empresário, quem tinha um CNPJ aberto, era apenas grandes empresários, né? Eram empresas lucro presumido, lucro real. Então, o governo, lá em torno de 2000, no projeto até de 96, aí, começou a pensar em algo para estimular o pequeno empresário, que é aquele cara que acabou de sair da faculdade, ou aquele que quer abrir uma loja aqui. Então, ele começou a criar ele começou a ficar atento para alguma criação de algum regime que pudesse incentivar e estimular esse empresário, o surgimento desse empresário. Então, em 2006, começou a primeira lei aí do Simples Nacional, que é a famosa Lei 123 aí de 2006, ou seja, né, a gente está em 2020, né, 14 anos atrás aí, surgiu o Simples Nacional, que foi o primeiro regime para facilitar. Então, entrou em 2006 esse regime tributário, e logo em seguida, depois, veio o MEI, que é o microempreendedor individual, para estimular mais ainda. Então, o Simples Nacional, ele começou a pegar as empresas que faturavam até o 4 milhões e 800, e o MEI, ele veio ainda para facilitar mais ainda. Até as pessoas que você que fatura até 81 mil, vem cá, vem ser empresário, registra aqui no governo, né? Abre seu CNPJ e tem um regime para isso também, vai ser mais simples que o Simples Nacional. Então, essa que é a ideia do governo, né? Para poder gerar um pouco aí a economia, as pessoas começarem a abrir seu próprio negócio e estimular aí a receita, né, do país. Independente do negócio da pessoa ser pequeno, médio ou grande, né? Ele é um empresário. Então, por que ele vai ficar de fora, né? Por que ele não vai ter uma empresa para controlar? Ele pode fazer controle e tudo, né? Exatamente. Tinha muita gente aí que tinha sua receita, que não era empregado de ninguém e que ao mesmo tempo também não era empresário. Então tinha muita gente aí, vamos falar, sem conhecimento, né? Do lado econômico, financeiro, o governo não tinha informação dessas pessoas, né? Como que a gente chama aquele pessoal que trabalha na rua que vende, Ambulante. como é que chama? Olha? Ambulante. Ambulante, né? Tinha muita gente ilegal aí, né? Não é nem legal o nome, porque nem se ele quiser ser legal tem possibilidade, né? Então o governo vem, cria esse regime para facilitar e incentivar as pessoas a irem lá abrir sua empresa, abrir seu regime, para facilitar e ele ficar legal e ter o orgulho aí de ter a sua empresa. E, consequentemente, a tributação ela é também simplificada, que é o mais preocupante aí para o empresário quando ele abre a empresa. Aí, acho que é legal a gente ressaltar que foi no primeiro ou segundo episódio, se vocês quiserem ouvir lá, a gente fez um case jornalístico comentando um pouco que tem um pouco de ilicitude no mercado brasileiro ainda, então a gente fez um estudo de caso, então tá lá no nosso começo dos nossos episódios do podcast. E aí hoje a gente vai falar de coisas listas e oportunidades
dentro desse mercado que é imposto, né, pela legislação brasileira aí, e a Paula vai explicar os caminhos do sucesso. Eu deixo um feedback aqui, eu acho que é legal, né, um insight assim dentro do que a Paula vai se adentrar, que no Brasil, né, Paula, depois você pode explicar melhor que eu até, quanto menor você é, menos imposto você paga. A leitura macro é essa, então acho que vale a pena deixar esse recado aí. Quanto menor você é, naturalmente menos imposto você paga, e aí você vai crescendo e vai aumentando um pouco a carga tributária. Mas aí a gente vai. Acho que o nosso papel como contador é te encaixar dentro das melhores oportunidades que a lei permite aí. Comentando um pouco sobre a gente está falando de pequeno empresário, muita gente confunde que ME ou EPP, que é microempreendedor, ou empresa de pequeno porte, é a parte da tributação. Mas, na verdade, isso é apenas um enquadramento na Receita Federal, que eu posso convidar até o Thompson aqui ao vivo para participar no próximo episódio. Então, na verdade, esse MEPP é apenas enquadramento na Receita Federal. Isso não vai fazer a tributação, né, Paola? Como que funciona essa parte? Não faz. Lembra muito, né? A maioria das ME ou EPP, ela faz parte do Simples Nacional, porém, o ME e o EPP, no seu conceito, não tem muita ligação com o regime tributário. Quando a gente fala em regime tributário, a gente precisa lembrar MEI, Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Legal. E aí, a gente hoje vai focar no Simples Nacional, tá? Nós já fizemos episódios anteriores que a gente entrou bastante no MEI, então vale a pena você ouvir ou assistir, que também está disponível no YouTube, sobre o MEI. Então, Paola, focando no Simples Nacional, por que é vantajoso um comércio ou até um prestador de serviço emitir uma nota fiscal? Porque muita gente pergunta assim, nossa, vou emitir nota fiscal só para eu pagar mais imposto. Existe alguma vantagem em fazer as coisas lícitas? Isso. Então, né, focando aí no Simples Nacional, só para me fazer um adendo aí antes para responder essa pergunta, só para a gente organizar, o regime tributário Simples Nacional, ele tem impostos lá dentro, né? Esses impostos que tem dentro do Simples Nacional são os mesmos impostos que estão dentro do lucro presumido, que estão dentro do MEI e que estão no lucro real. Então, quando a gente fala em imposto, que é algo imposto para a gente pagar, não tem opção. Esses impostos, esse grupo de impostos, né, que eles são existentes a partir do momento da atividade sua. Então, esse grupo de imposto ele é encaixado em algum regime tributário. Então, quando a gente especifica no Simples Nacional, esse grupo de impostos, né, a gente já fez até uma matéria esses dias, está no nosso Instagram também, como identificar esse grupo de impostos, ele está ali dentro do Simples Nacional. E aí, agora especificando, né, a sua pergunta, qual a importância? Então, esses impostos, eles são tributados dentro do regime Simples Nacional, e para eu tributar esses impostos dentro do regime do Simples Nacional, eu preciso emitir nota fiscal. Então, eu preciso fazer a emissão de algum documento para pagar imposto. Por isso que muita gente relaciona, se eu emito nota fiscal, eu pago imposto. Em tese, é bem isso mesmo, porque se você não emite nota fiscal, se você não emite um documento que comprova que você está vendendo, ou prestando o serviço, ou praticando a sua atividade, você não tem como pagar imposto, porque você não tem como, nós contadores, né, não tem como mandar o documento lá para o contador apurar o imposto. Então, não tem documento para eu fazer a tributação. Então, diretamente é bem isso mesmo. A nota fiscal é o documento onde a gente faz o cálculo, a apuração dos impostos. Então, por isso que o pessoal não quer emitir. Porém, é vantajoso, na verdade, além de vantajoso, é lícito, é legal, é o que é obrigado as empresas a fazerem a emissão de documento fiscal, porque é o que mostra legalmente o que sua empresa está faturando. Então, isso casa com a quantidade de compras que você faz. Então, muitas vezes, né, tem gente que fala, não vou emitir nota, né? Às vezes o pequeno empresário lá, o barzinho, né, ele não vai emitir nota do Babalu, do chiclete, do que estão indo lá comprar, né? Ele faz uma venda, mas o quanto você está tendo de receita, o quanto você está vendendo, né? O que faz o seu estabelecimento ficar aberto? Então, muitas vezes, você abusar de não emitir nota, além de estar cometendo uma sonegação, dificulta
a comprovação de que seu estabelecimento existe é real, né? Porque suas compras, suas despesas não vão bater, já que você não tem uma receita para aquilo. Então, assim como você emitir nota fiscal sobre tudo que realmente está vendendo, além de ilícito, além de não sonegar, é algo que está fazendo a sua empresa se manter viva, é algo que você tem documentos e fatos comprobatórios para poder saber se sua empresa vai sobreviver ou não. Então, assim, faz parte do jogo. Então, não existe eu abrir uma empresa e não emitir nota fiscal, né? Faz parte do jogo para contabilizar suas receitas, saber seus lucros, reduzir suas despesas e tudo mais aí. Ô, Paola, eu vou deixar aqui você explicou muito bem explicado aí, deixar um recado aqui, lembrando só que quem é MEI não é obrigado a fazer emissão de nota fiscal. A partir do momento que você vira Simples Nacional, que tem essa obrigatoriedade de emitir o documento para pagamento de imposto. Então, se você é MEI, você pode emitir, claro, se você quiser, você pode fazer inscrição na prefeitura ou no governo do estado para fazer a emissão do serviço ou do comércio, mas você não tem essa obrigação, né, de dar um documento. Você acaba meio que tendo esse benefício nessa parte inicial do empreendedorismo. Eu falei para emitir nota fiscal. Só tomar cuidado que se o cliente do MEI solicitar a emissão da nota fiscal, ele tem que emitir. E vale ressaltar que se for nota fiscal de comércio, de compra, que o cliente pedir, ele vai ter que ter o certificado e CNPJ para fazer essa emissão de nota. Se for a atividade de serviço, não é necessário. Acho que a gente tem um vídeo falando sobre isso, né? E vale só a pena ressaltar. Pode continuar. Eu falei aqui que é importante, né? Mas o Paulo Henrique bem lembrou que o MEI ele é dispensado, mas justamente porque o MEI é um estímulo mais que Simples Nacional. E para emitir nota não é fácil. Realmente você precisa de um sistema, você precisa de um certificado. Então, ele é dispensável por esse motivo. Mas a importância para você ter o controle, registro da receita e tudo mais, continua a mesma coisa aí. Eu acho que vale a pena falar, né, Paola, que a parte da sonegação, vou usar o termo bola de neve. Se você começar a fazer a sonegação, só vai aumentando a bola de neve até fazer uma avalanche. Por quê? Você vai começar a ganhar receita, vai mandar para pessoa física, você vai começar a ganhar bens e aí vai juntar tudo, pessoa física com jurídica, aí vai começar aquela bagunça, né? Exatamente. Aí dificulta. Aí como você comprova? Como você vive, né? Como que a gente está sobrevivendo? Como que eu pago minha conta da minha casa? Então acaba não tendo por onde comprovar toda essa renda, né? E é engraçado isso, é muito comum isso, né? Do pequeno empresário não emitir nota, não declarar, que daí o governo ele cria até alguns programas para estimular isso. Por exemplo, a nota fiscal paulista. A nota fiscal paulista, né? A gente fala paulista, estado de São Paulo, mas tem a nota mineira, tem a nota carioca, cada estado foi criando, porque foi um programa muito legal. O consumidor, a partir do momento que ele passa aí lá no barzinho, por exemplo, ou vai comprar uma calça, ou vai no comércio, ou vai estacionar o carro, alguma coisa assim, ele fala para o consumidor, olha, começa a pedir nota fiscal para estimular aquele pequeno empresário a emitir nota fiscal, consequentemente pagar imposto. Então, consumidor, comece a pedir nota fiscal, porque a partir do momento que você pedir, eu vou te dar prêmio. Então, antes, você como consumidora, você ia comprar roupa, você estava nem aí com a nota fiscal, porque você amou a calça jeans, você não vai trocar. Então, muitas vezes você nem pedia. Ou o almoço, você acabou, né, de almoçar, você não tem por que pedir nota fiscal, é só um papel. Às vezes, né, nem quero esse papel, vou jogar fora. Então, a gente não pede, não estimula a emissão desse documento aonde a gente está consumindo, né? Então, o governo cria alguns programas, igual a nota fiscal paulista, ele praticamente fala, consumidor, peça, porque a partir de agora eu vou te dar um prêmio. Então, a partir de agora você cria um interesse sobre a nota fiscal e, da outra ponta, o empresário começa a ter que emitir nota fiscal para justamente poder pagar imposto e gerar aí toda a receita corretamente, como tem que ser. E essa nota fiscal, no momento de pandemia que a gente teve empresas que resgataram, né, o dinheiro que está lá. Então, até deu uma ajudinha, por mais que às vezes seja pouca, né? Mas teve empresa que recebeu bastante, inclusive. Nós colocamos também no texto do blog, lá no site da Tausch, sobre a nota fiscal. Vale muito a pena dar uma olhadinha lá. Sim. Quer comentar alguma coisa, Paulo Henrique? Na verdade, eu tô pensando aqui. Eu acho que é legal a gente deixar isso bem claro, né? Essa questão da sonegação, porque muitas vezes a gente vai fazendo e entra no recorrente algo que é ilegal e a gente acha natural.
Claro que tem reflexo muito grande na política, se a gente for falar de vários aspectos que a gente fica insatisfeito de pagar imposto, mas a gente não pode, eu acho que é injusto a gente querer cobrar alguma coisa dos nossos políticos, sendo que a gente não faz o nosso papel muitas vezes. Deixar só esse recado rápido aqui, então quando a gente deixa de emitir nota fiscal, né, quando é Simples Nacional, é sonegação, a palavra é forte, a palavra tipo, às vezes a gente não gosta de ouvir, pesa como é pesado, a gente fica chateado, né, de ser meio que quase que uma ofensa, mas acho que vale deixar de recado. Então, nosso papel aqui, né, é de encontrar soluções dentro do permitido para que você tenha economia e tenha um negócio sólido, né, que ele cresça sem a possibilidade de ter uma intervenção do Estado para que elimine ou autue ele. Então, nós estamos juntos, né? Essa é uma dor conjunta que a gente quer levar solução para o mercado. E para você que está nos ouvindo aqui, né? Claro. Isso aí. Paola, você comentou com a gente de que imposto é algo colocado que você deve pagar, né? E aí existe o imposto do simples, lucro presumido e lucro real. Porém, o imposto do simples nacional, ele é menor do que o lucro presumido e o lucro real, é isso? É isso mesmo. Então, como eu falei lá no começo, né? O incentivo. Então, além de algumas facilidades técnicas, ele traz uma facilidade até na questão de porcentagem de imposto, né? Então, ele faz não é uma porcentagem tão significativa quanto o lucro presumido e lucro real. Então, no Simples Nacional, as alíquotas, elas são, de todos os impostos, elas são, inclusive, unificadas. Então, no Simples Nacional, o empresário ele paga uma guia só e nessa guia tem todos os impostos lá dentro, de acordo com a atividade que ele praticar. E a porcentagem disso, ela começa em 6%, enquanto no lucro presumido ou no lucro real já começa com 15%, sem contar o ICMS, que é 18%. Claro, algumas não é tão óbvio assim, né? Porque o compensa sempre está no Simples. Não, tem sempre alguns detalhes específicos que mudam isso. Mas, de forma geral, o Simples Nacional, ele é uma alíquota, quando a gente fala, é porcentagem, né? Às vezes a gente fala muito termos técnicos, achando que vocês aí vão entender o que a gente está falando, mas a alíquota é porcentagem, a alíquota de imposto é porcentagem. Então, a porcentagem de imposto no Simples Nacional, ela é muito mais simplificada, ela é muito mais baixa. Porém, começa no 6%, e aí é a ideia, ela é progressiva. Quanto mais você faturar, quanto mais a sua empresa vai crescendo, progressivamente a sua alíquota, a sua porcentagem de imposto vai aumentando. Então, basicão, 6%, vai depender se é comércio, se é serviço, se é construção civil, tudo depende, mas gira em torno de 6% e pode chegar até 15% ou 19%, dependendo do seu faturamento. O que daí no vídeo lá que eu expliquei, né? Fica aqui para vocês irem lá dar uma olhadinha, explica exatamente isso, que muitas vezes daí faz com que não compense o empresário continuar no Simples Nacional. Tá, legal. E, por exemplo, eu tô comprando alguma coisa para a empresa ou eu tô vendendo. Eu emito a nota fiscal e eu vou ter tributação nessas duas notas? De compra e de venda? É isso? Na verdade, quando a gente fala em imposto, né, imposto, regime tributário, a geração do imposto, ele é algo quando você pratica. Então, ele é algo imposto para você pagar sim, porém é sempre quando você pratica algo. Então, é igual, eu dou exemplo sempre, você tem um carro, você vai pagar IPVA, você tem uma casa, você vai pagar IPTU. Então, o estabelecimento, o empresário, se ele pratica uma venda, ele vai pagar o ICMS, se ele pratica o serviço, o ISS, imposto de renda, contribuição social sobre o lucro. Então, tem que ter um motivo para você pagar imposto. E imposto sobre a compra? Se eu comprar, tem imposto? Tem imposto também. Então, se você vende, tem os impostos próprios que você paga, que são esses dentro do regime. E sobre a sua compra, também tem. Mas o pessoal acaba esquecendo, porque o pessoal entra esse conceito na cabeça, né? É só sobre o que eu pratico. Mas, na verdade, não. Se você comprar ou se você contratar algum prestador de serviço, a depender da situação, também tem que tomar muito cuidado, porque vai ter imposto sim. E aí, esses impostos, eles não são mais imposto para você pagar de acordo com a sua ação,
mas sim de acordo com alguns estímulos. Posso dar um exemplo aqui ou vai ficar muito longo? Pode dar? Só um Pode. exemplo, por exemplo, o estado de São Paulo, de forma geral, o que ele falou para o empresário? Se ele comprar, vamos dar um exemplo bem simples, calça jeans aqui, ele paga uma certa porcentagem, vamos falar em um X porcentagem de imposto. Porém, se ele comprar lá no estado de Santa Catarina tem um benefício lá e é mais barato comprar lá. Então, eu pagaria menos 2x. Então, eu que estou vendendo calça jeans, eu vou comprar aqui de São Paulo ou eu vou comprar lá de Santa Catarina, né? Eu vou lá em Santa Catarina, né? Então, para não ter esse estímulo dos contribuintes que trabalham com calça jeans de São Paulo começarem a comprar e incentivar muito o comércio e a economia lá de Santa Catarina, o Estado de São Paulo falou, opa, peraí, vou criar um DIFALE, que é um imposto, sobre compras de fora do estado, onde a compra lá é menor do que aqui dentro. Então, toda vez que o empresário vai comprar calça jeans ou vai comprar um produto de outro estado, onde lá é mais barata a questão de imposto em relação ao seu próprio estabelecimento, você tem que pagar a diferença de imposto. Então, aí faz com que, se você quiser comprar lá, você pode comprar, mas não é porque é mais barato, não é porque é mais econômico em questão de imposto, mas sim porque você prefere de lá. Então, tem alguns movimentos muito legais que essa organização tributária, né, que eu falo, o governo aí que cuida, né, dos tributos do país, eles criam. E são, assim, criações, assim, sensacionais que faz com que tenha esse equilíbrio de impostos entre os estados, entre os municípios, né, porque como a gente, né, muitos municípios e muitos estados, cada um tem a sua legislação, faz com que, às vezes, tenha uma concorrência desleal de imposto, né? Então, do mesmo jeito que a preocupação de concorrência desleal entre os empresários, tem essa preocupação até na questão de impostos. Então, faz com que alguns estados criem algumas leis, algumas regras para não ter essa concorrência, né, desleal entre aspas, aí, concorrência desleal de imposto. Então, tem que tomar cuidado, porque, às vezes, sobre alguma compra ou alguma contratação de serviço, talvez você tenha que pagar algum imposto aí interno. É bem legal dar uma consultada com a gente ou verifica aí uma atenção, dá uma googleada aí, porque normalmente principalmente se vai contratar de fora do seu município ou comprar de fora do estado, vai ter algum imposto para pagar sobre essa entrada aí. Legal. Nossa, você fala tanto conteúdo, tanta coisa que eu fico pensando, nossa, eu tenho um pensamento com relação à contabilidade que você me fez aflorar agora aqui. Eu vou aproveitar a oportunidade para falar, já que eu pensei, falei, vou falar. Apesar de estar prolongando um pouco mais, né, Thaline, que o normal, mas prometo ser rápido. A contabilidade, né, a gente quer muito mais vender um serviço que agrega valor para você que está nos ouvindo e para os nossos clientes, no sentido de agregar valor, levar algo que faça sentido, e muito menos naquela contabilidade um pouco antiga, assim, de ser obrigatória pela lei, né? Algo imposto, né? Eu gostei bastante que a Paula falou disso, né? Imposto, que é algo imposto, né? A gente coloca a palavra e não faz sentido nela, né? Então, a contabilidade vem de algo imposto para o mercado, e às vezes a gente também não gosta, né? Principalmente os empresários mais jovens vêm e falam, meu, por que eu preciso do contador? Eu acredito que eu acho que no sentido de agregação de valor, o tanto de conteúdo que a Paula expôs aqui na questão tributária, que é muito subjetiva e muito extensa e muito pontual em município, estado e tudo que ela falou aí. Então, o nosso papel é de vir trazer clareza, transparência, agilidade, oportunidade dentro desse sistema, né, tributário complexo que a gente tem aqui no Brasil, imposto, né? Imposto no Brasil, acho que ficou legal nesse sentido do imposto aí. Então, nosso papel é levar clareza, agilidade e tudo que eu falei agora há pouco nesse sentido, e eu fico bem contente que o nosso propósito, né, de ajudar de fato os empresários acaba fazendo muito sentido nesse momento, né, de trazer coisas boas aí, de soluções legais. É isso mesmo. Eu acho que com essa reflexão aí, né, que é os propósitos da Tausch, inclusive, a gente encerra o episódio. Eu agradeço a Paola por ter participado, ter simplificado, até eu que não entendo muito sobre a parte fiscal, que você entendeu um pouco melhor, né? Eu quero.
E, pessoal, sigam a Tausch. Nós estamos postando vídeos de GVT lá no Instagram. Estamos colocando também matérias em blog, que a gente acredita que vai trazer muito conhecimento para vocês. E qualquer dúvida, a gente está aí para ajudá-los. Até mais. Pode Até falar. mais. Agradeço aí a oportunidade de desmistificar a tributação, né? Eu gosto muito dessa área, e principalmente porque quando tem clareza, né? Quando você entende o porquê, tudo fica mais fácil. E a nossa forma de tributação aqui no Brasil, ela é muito clara, ela é muito objetiva, ela tem muito conceito e é muito legal. Então, podem me chamar mais vezes para participar, que eu vou vir aqui com muita vontade, muito desafio de conseguir ao máximo explicar aí para o ouvinte e poder simplificar um pouco aí. E todo mundo gostar de imposto. E gostar um pouquinho de pagar imposto também. Até mais. Já está convidado, então. Obrigada. Tchau, pessoal. Até mais.